Novos tratamentos para fibrose cística. Que bom que a gente está falando sobre esse tema. Para quem aí já foi olhar o que é fibrose cística na internet, se deparou aí com informações de uma doença extremamente grave, com alta mortalidade, muitos pacientes não chegam à vida adulta por causa desse diagnóstico, e que bom que a gente está falando aqui de uma mudança completamente animadora dentro do cenário da fibrose cística. Meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico pneumologista e vamos entender do que a gente está falando e quais são esses grandes benefícios que a gente tem hoje em dia com os moduladores da CFTR. Só para a gente poder resgatar, quem tem fibrose cística, que é uma doença genética, tem alteração de um gene que tem uma proteína que se forma a partir desse gene chamada CFTR. Essa disfunção da proteína faz com que a gente não consiga hidratar adequadamente a secreção do pulmão e, com isso, acumulando secreção continuamente, levando a infecções pulmonares de repetição, perda de função pulmonar progressiva e muitas vezes indo até a óbito por causa desse problema. Durante vários anos, a gente vem melhorando o tratamento da fibrose cística. Isso com vários tratamentos que melhoram a retirada de secreção de dentro do pulmão, tornando aquele muco mais espesso e um muco mais fluido, drogas anti-inflamatórias, broncodilatadores, antibióticos inalados, uma nutrição adequada, porque esses pacientes geralmente têm problema aí para ganhar peso. Só que vejam, a gente sempre esteve correndo atrás do prejuízo. A gente sempre tratou a consequência do problema. E pela primeira vez, a gente tem aqui a possibilidade de tratar a causa raiz, que é essa disfunção da proteína CFTR. Esses moduladores da CFTR, eles agem se ligando a essa proteína defeituosa e restaurando a sua função. Parece algo de outro mundo e realmente é. É como se a partir daquele momento o paciente não tivesse mais a doença. Ah, Rodrigo, é a cura? Veja, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala isso, porque curar significa que o paciente não vai ter mais nenhum problema aí ao longo do tempo relacionado com isso. Ele precisa manter o uso do medicamento cronicamente, mas a melhora da qualidade de vida, a melhora dos sintomas é brutal. E precisa lembrar também que, na verdade, aquelas alterações mais crônicas, as sequelas que aconteceram no pulmão, elas realmente a gente não consegue restaurar, regenerar aquilo que já foi perdido. Existe uma melhora muito grande, porque existem ainda áreas que são reversíveis, mas para quem já tem uma doença mais avançada, vai ter uma melhora muito importante, mas algumas coisas ainda podem continuar aí acontecendo de sequela nos pacientes. Mas o que deixa a gente ainda mais animado é, uma vez que uma doença que é detectada no teste do pezinho, quem sabe quanto mais cedo a gente introduz esses tratamentos, talvez os pacientes nunca nem desenvolvam uma doença grave ou mesmo uma doença leve ao longo do tempo. Mas vamos lá, atualmente a gente tem várias drogas aprovadas como moduladores da CFTR, o ivacaftor, lumacaftor, tezacaftor, o elexacaftor e as combinações entre eles. O mais importante aqui é a gente lembrar que o primeiro passo é identificar qual mutação, qual variante patogênica você tem nesse diagnóstico genético para saber qual o melhor tratamento para tratar a sua mutação. E com isso a gente está falando de terapias altamente eficazes. E a resposta é extremamente rápida. No primeiro dia de uso, o paciente já começa a sentir uma melhora muito importante na falta de ar e até acaba tendo muita tosse com secreção. Poxa, Rodrigo, não era para melhorar? Veja, ele está limpando o pulmão. O grande problema na fibrose cística é que a secreção fica espessa, acumulada. Já no primeiro dia, tomando os moduladores da CFTR, a secreção passa a ficar extremamente fluida e o paciente começa a limpar e tirar toda aquela secreção que acumula dentro dos pulmões. Com isso, o fluxo de ar fica muito mais livre, a tolerância para os exercícios melhora muito e a inflamação crônica que acontece no pulmão desses pacientes pelo acúmulo de secreção melhora absurdamente. O apetite melhora, o paciente começa a ganhar peso, melhora a vitalidade e, obviamente, começa a ter uma qualidade de vida, conseguindo voltar às suas atividades de maneira muito melhor e com muito mais independência. É muito animador vendo os pacientes que já estão usando esses moduladores da CFTR, muitos pacientes usando o oxigênio em menos de uma semana de uso do remédio, conseguindo ficar livre do uso constante da suplementação de oxigênio, muitos pacientes em fila de transplante pulmonar, saindo da necessidade de fazer esse procedimento, e é cada vez uma grande vitória cada paciente que começa a usar o medicamento. A gente vê, tanto para o paciente como para a família, a mudança benéfica que a gente vê aí com todos esses novos avanços que a gente vem vendo. E acho que a notícia mais importante é a gente saber que esses remédios estão incorporados no nosso Sistema Único de Saúde e disposto aí para todos os pacientes. O ivacaftor já está aprovado e já está sendo usado há mais de um ano para os pacientes que têm as mutações que a gente chama de classe 3 e os pacientes que têm a mutação F508del
ou Delta F508, que é a mutação mais comum. Quase 60% dos pacientes têm essa mutação e vão ser elegíveis ao tratamento de terapia tripla, o elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. Esse remédio já foi incorporado e muito provavelmente aí em maio de 2024 vai estar disponível para todos os pacientes começarem a usar. Então fique atento a essa informação, procure o seu médico para quem tem fibrose cística. Se você conhece alguém que tem fibrose cística, compartilhe esse vídeo. A gente precisa se preparar aí porque é realmente um novo cenário. Para quem tem essas mutações, as terapias são eficazes e a gente vai começar a cada vez mudar mais esse cenário. E para quem tem ainda algumas mutações mais raras em que esses tratamentos ainda não são eficazes, não fiquem tristes. O avanço que a gente vem tendo nessa área é fenomenal. Vários estudos têm estudado os novos moduladores e a gente espera em breve ter um tratamento eficaz para todo e qualquer paciente com fibrose cística. Espero ter ajudado vocês aí com essas informações. Realmente é uma notícia muito boa e para quem trabalha com fibrose cística é muito animador estar podendo viver esse momento tão importante no controle dessa doença. Obrigado.